vou trazer para vocês um resumo, né, do caso e trazer algumas novidades também. Alguns depoimentos aí que a gente conseguiu, principalmente na segunda aí, fase de investigação do caso, né? Porque a criatura, inicialmente, ela apareceu em Varginha e depois foi transferida para a Unicamp, lá em Campinas, em São Paulo, né? Então, saiu de Minas Gerais para São Paulo e, a partir daí, a gente tem um verdadeiro, né, quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça complicado. Sem maiores delongas, então, vamos lá. O objetivo da palestra é apresentar novidades sobre o caso Varginha, ocorrido em janeiro de 96, com desenhos também inéditos feitos por militares da ESA, da Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, que é uma organização do Exército. Além de outras novidades aí que a gente vai estar falando para vocês. Isso aqui, quem acompanha o caso Varginha, sabe de um testemunho que foi dado por um militar da ESA, né, que participou do transporte dessa criatura, viu ela, inclusive, dentro do Hospital Humanitas, né, e, na época, assim, não se sabia, né, ou pelo menos não foi divulgado o nome. Né, esse aí é o Cabo Vassalo, né, que não está mais na ESA, e ele chegou a dar esses detalhes. Teve outros militares também que participaram. Os principais do Exército que participaram eram o Tenente-Coronel Olímpio Vanderlei, o Tenente Tibério, Sargento Pedrosa, o Cabo Vassalo, Soldado Cirilo, Soldado Demélio e o Capitão Ramírez. Aqui é um vídeo, deixa eu ver, mas dá para soltar aí, Joseph? É um vídeo rapidinho, só para a gente ter uma ideia do que ele falou na época. Eu estava deitado, brilhava muito mesmo. Parecia que eles passaram com a menina mesmo, qualquer coisa. Ah, não sei se era veneno, e tipo uma marca na frente. Aí embarcaram o caminhão e levantaram ela. Beleza, pode acender aí de novo. Esse trechinho de uma fita de aproximadamente 40 minutos foi passado no Fantástico, no programa Fantástico, e ali vocês viram que o Goulart de Andrade ele teve acesso à fita, a assistir essa fita na época. Não somente ele, mas também o Petri, lá do Fantástico, também teve acesso na íntegra para assistir essa fita. Não só essa fita, mas também uma outra fita que foi conseguido inicialmente de um dos soldados do Corpo de Bombeiros, que fizeram uma das capturas também, lá no bairro do Jardim Andere, num terreno baldio que tinha lá. Essa criatura ela teria sido vista de manhã, e algumas crianças, algumas pessoas que estavam passando ali, jogaram umas pedras em cima desse bicho. E aí os moradores ali da localidade, que não eram muitos também, ligaram para o Corpo de Bombeiros e falaram: tem um bicho estranho aqui. Aí o Corpo de Bombeiros veio capturar, né, porque ele lida, né, com animais selvagens, esse tipo de coisa. Só que, chegando lá, viram que era uma criatura muito diferente, né? Não era um macaco deformado, não era nada conhecido. Era um bicho de 1,60 m aproximadamente, bem franzino, de cor marrom escura, parecia que tinha um creme, parecia que estava untado assim, com uma espécie de óleo. Tinha 2 olhos grandes, vermelhos, um pequeno nariz, eram apenas uns buracos na parte do nariz, um buraquinho também no ouvido. Era um rasgo na boca. Essa criatura tinha 3 dedos nas mãos, 2 dedos nos pés. Quer dizer, era uma coisa bem bizarra mesmo, bem feia. E quando eles coletaram essa criatura com redes, eles chegaram a colocar dentro de uma caixa. E nessa caixa, a hora que eles colocaram essa criatura lá, a criatura começou a fazer um zumbido
diferente, como se fosse um zumbido de abelha, um zumbido diferente. E depois que eles capturaram, eles ligaram para o seu superior no Corpo de Bombeiros, lá de Varginha, que era o Major Maciel. E o Major Maciel falou, dá um tempinho aí que eu estou indo para aí. E nisso chegaram alguns caminhões do Exército, da Escola de Sargento das Armas, e falaram que iam levar aquela carga, que iam pegar. Ele falou, não, dá um tempo aí, está vindo o Major Maciel também, aí a gente já vê o que faz. E aí chegou o Major Maciel com o soldado Rubens, e eles olharam aquela criatura e acabaram autorizando. Ou seja, o Major Maciel já estava sabendo do que estava acontecendo ali, porque provavelmente esses órgãos de segurança e tudo mais já tinham se articulado e comentaram que uma nave teria caído na região e que criaturas estranhas estavam soltas, aparecendo principalmente no Jardim Andere, lá em Varginha, Minas Gerais. Tudo iniciou, assim, fazendo uma espécie de uma cronologia, com o casal Eurico e Oralina de Freitas, né? Isso aqui será que tem... Deixa eu ver se tem um... Tem. Esse aqui é o Eurico, aqui é a Oralina de Freitas, dando entrevista para o Goulart de Andrade. Esse casal de ruralistas, eles chegaram a ver na noite de 19 para 20 de janeiro de 96, no sítio onde eles estavam, um objeto em forma de charuto, do tamanho de um micro-ônibus, aproximadamente. Ele, aparentemente, segundo o depoimento dele, estava variado, soltando muita fumaça e andando bem baixo. A gente acredita que, quando essa nave, né, ela foi passando ali na região, as criaturas foram pulando por trás de um buraco que tinha atrás da fuselagem desse objeto insólito, né, em formato de submarino, em formato de charuto. Ele tinha cor cinza, né, e foi andando até que provavelmente deve ter caído mais lá para frente. Isso de 19 para 20 de janeiro. O que aconteceu depois? O Corpo de Bombeiros, no dia 20 de manhã, foi acionado por algumas pessoas que tinham essa criatura. Eles foram lá, capturaram tudo, depois passaram para o caminhão do Exército, eu já contei isso. O Exército pegou essa carga, essa caixa onde estava a criatura e levou para a ESA, que fica a cerca de 15 quilômetros ali do local, na cidade de Três Corações. Só para vocês terem uma ideia, a instalação militar mais próxima de Varginha é a instalação do Exército. Contam ainda, né, alguns informantes, que os Estados Unidos havia abalroado, havia acertado esse objeto e comunicou ao governo brasileiro de que esse objeto cairia na latitude X, longitude tal. E aí foi acionado o órgão militar mais próximo, que foi o Exército Brasileiro, e eles foram para lá para ver o que pegavam, capturavam, e a gente tem informações de que pegaram essa pequena nave e acabaram pegando pelo menos aí 4 criaturas. Algumas vivas e uma, pelo menos, morta. Porque esses militares, no desespero, quando eles fizeram uma incursão numa mata, lá no Jardim Andere, onde eles pegaram 2 criaturas, uma dessas criaturas, que era peluda, ficou frente a frente com o militar se desesperou e mandou bala nela. Deu um tiro, e então uma foi morta, e aí algumas pessoas civis que estavam ali assistiram tudo de camarote, viram os militares do Exército subirem com 2 sacos de campana, sendo que um se mexia e o outro estava inerte, ou seja, onde tinha a criatura morta, né, o saco não se mexia e o outro, a criatura ainda estava viva. Do Corpo de Bombeiros, a primeira fita que foi conseguida pelo Vittorio Pacatini, a gente tem aí alguns trechinhos. Você pode passar, Joseph, para nós?
Joseph foi para o além, foi abduzido. Ah, valeu. Devia ter mais ou menos meio metro. Meio metro, olho grande. Olho grande, vermelho. A cabeça era grande. E com três chifres, né? O braço fino. E não tinha roupa, não. A pele era... parecia que tinha graxa. Viscosa, pele viscosa. O militar afirma que a criatura foi capturada pelos bombeiros e levada pelo exército. O corpo de bombeiros colocou dentro da caixa. Uma caixa de madeira coberta com saco. Não dava assim, não. Beleza. Aí temos um outro vídeo, pode colocar na sequência, é um pedreiro que ele chegou a ver essa movimentação. Só para a gente relembrar o caso também. Mas outra testemunha ouvida pelos ufólogos garante ter visto os bombeiros no local onde o ET teria sido capturado. Foi no mesmo dia 20 de janeiro, antes do temporal. O corpo de bombeiro desceu ali, parou, foi até onde o pessoal estava comentando aí, que tinha visto algo diferente. Quando eles desceram, foi questão de poucos minutos, subiu o pessoal comentando. Aonde o corpo de bombeiro levou isso? E essas pessoas disseram que o corpo de bombeiros pegou esse ser? Pegou, eles disseram que o corpo de bombeiro pegou. Eles viram pegar? Eles viram pegar. De acordo com a testemunha, este teria sido o local da captura. Beleza. Pode acender de novo? Então, logo depois, né, dessas capturas que aconteceram pela manhã pelo Corpo de Bombeiros, a Liliane, a Valquíria e a Kátia, que eram empregadas domésticas, elas vinham voltando à tarde de um dia de trabalho, de serviço, e resolveram pegar um atalho por um terreno baldio, que, inclusive, se vocês forem em Varginha, até hoje não construíram nada lá. Ele continua um terreno baldio, só que antigamente não tinha muro, nada. Hoje ele está murado lá, meio cercado o local. E aí, nisso que elas começaram a andar, olharam para perto do muro e viram uma criatura agachada. Segundo o depoimento delas, parecia uma espécie de um demônio, outra falou que parecia uma espécie de coração, talvez pela cor. A outra disse que tinha umas veias estufadas também, e todas foram unânimes em falar que ele tinha um olho vermelho, assim, bem penetrante mesmo, né, que assustava. E que não era um ser humano, era algo diferente, embora tivesse 2 braços, 2 pernas. E esse caso, o que aconteceu? Elas vendo aquela criatura, se desesperaram. A Liliane e a Valquíria eram pequenas, a mais velha era a Kátia. E aí elas saíram correndo, e quando chegaram na casa da Liliane e da Valquíria, a dona Luísa, que é a mãe delas, viram nitidamente que elas estavam abaladas, estavam chorando muito. E aí a Kátia, que era a mais velha, falou assim: nós vimos um bicho assim, assim, assim. Aí a dona Luísa: vamos lá, porque ela não estava acreditando muito na história. Só que quando ela chegou no local, a dona Luísa, a mãe das meninas, viu as marcas das pegadas, uns pés grandes, e sentiu um cheiro de amoníaco muito forte no local. Mas a criatura já não estava mais lá. A gente vai ver aí um trechinho também. Descendo assim com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí, de repente, assim, que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era, assim, um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom,
parecendo que passou algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Corpo bem com as veias estufadas, tipo que tivesse lutado, não sei. Mas tava com as veias do corpo tudo estufado. O corpo dele também, que ele tava agachado com a mão no meio das pernas. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Vamos lá. O que aconteceu depois? Logo depois que elas viram, a gente tem informação de que o exército foi na mata próximo dali e fez a captura de mais 2 criaturas. Foi quando teve esse tiro numa criatura peluda lá. E aí, o que deve ter ocorrido? Outras criaturas que estavam por ali se refugiaram em outros locais. E como o exército estava sabendo, ele acionou também a polícia militar do local. E aí um PM chamado Marco Elixerezi, juntamente com o seu companheiro, num carro à paisana, vamos dizer assim, não era um carro militar, começaram a fazer uma ronda no Jardim Andere, ali próximo do local onde tinham sido vistos e capturados já algumas criaturas. E aí, por volta das 6h30 da noite, 7 horas, o Marco Elixerezi, andando ali pelas ruas, que era um bairro bem novo, né? Não tinha tantas casas assim, meio ermo ainda, bastante terreno baldio. Ele, na hora que ele foi passar com o carro, ele quase atropelou uma criatura dessa que passou na frente do carro. Aí eles pararam o carro, ele desceu e viu que essa criatura aparentemente estava meio doente, ou estava com algum problema. E aí ele acabou pegando essa criatura nos seus braços e acabou levando para o hospital, para o pronto-socorro inicialmente. No pronto-socorro, o médico não quis atender, né, falou que não atendia coisa de outro mundo, que ali só atendia ser humano, né? E aí falou, é melhor vocês levar esse negócio ali lá para o hospital regional, que eles têm mais aparelhagem e tal. Aí o Marco Elixerezi, né, voltou para o carro com a criatura, que saiu do pronto-socorro, e aí, quando ele estava dentro do carro, essa criatura acabou arranhando ele embaixo da axila, sendo que até rasgou parte da camiseta dele. Mas foram para o hospital regional, lá eles entraram, isolaram uma área e essa criatura ficou lá por algum tempo, até que, como o diretor do hospital regional era o mesmo diretor do hospital Humanitas, e o regional ficava no centro da cidade e o Humanitas ficava mais afastado, para evitar aquele monte de caminhão vindo ali, e segurança, etc. e tal, que estava chamando a atenção, resolveram, na calada da noite, transferir essa criatura para o hospital Humanitas. Né? Então, levaram para o Humanitas, onde depois a criatura veio a falecer. E aí depois teve a retirada, né, dessa criatura do Humanitas, mas a gente vai falar mais tarde. Uma coisa que é interessante de falar, que alguns meses depois que o caso estava rolando e tudo mais, houve a visita de uns homens de preto na casa da dona Luísa, durante a noite, e ela e as suas filhas, né, foram abordadas e foi falado mais ou menos assim, ó, se você, primeiro eles começaram a perguntar qual era o sonho delas, né, o que elas gostariam de fazer. Depois falou, ó, todos esses sonhos aí de vocês podem ser realizados, inclusive a gente pode deixar uma conta de poupança bem gorda para suas filhas trabalhar, mas vocês vão ter que ir numa emissora de TV que a gente vai indicar e vocês vão ter que falar aquilo que a gente vai orientar vocês a falarem. Ou seja, provavelmente iam mandar mentir, iam mandar falar uma outra versão, já que nesse momento, em abril, o caso já tinha tomado assim proporções bem grandes.
pelo menos, já tinha saído 3 vezes no Fantástico, os jornais da região, rádio, TVs locais também já tinham noticiado bastante a respeito do caso. Só que elas acabaram não acatando essa tentativa de suborno para desmentir o caso. O que aconteceu, então? Aquela criatura que estava no Hospital Humanitas, ela veio a falecer. E aí foi feita uma operação, um comboio da ESA, da Escola de Sargento das Armas, com 3 caminhões, modelo 1418, com lona camuflada, para a retirada dessas criaturas do hospital, uma vez que ela tinha morrido. E então os militares da ESA foram indo com os caminhões, paravam em frente da Automaco e ia em cada momento... Tá bom. Falou que quase meia hora, eu ainda estou no slide 12. Não, então vamos correr. E aí o que aconteceu? A ESA, ela retirou essa criatura no dia 22 de janeiro e levou lá para a ESA, para que, aliás, no dia 23. Aí, no dia 24, eles iriam fazer o transporte já para a Unicamp, onde lá eles entregariam para o Badam Palhares, para o Corradim Metz, porque era na Unicamp que tinha condições melhores aí de fazer a análise da criatura viva e da criatura morta, né? Eles mandaram para lá pelo menos 2 criaturas, embora existam testemunhas que falam que foram 2 criaturas vivas e uma morta para lá. O que é o grupo do 7, né? Na internet, aí, quem tem acompanhado, muitas vezes, algumas pessoas falam que é o grupo dos 4, que o grupo do 7 não existe, mas o grupo do 7 existiu sim, que era o Birajara, o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, Claudir Covo, eu, Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. A gente até saiu em vários jornais da época, está aí o Jornal Diário do Povo de 25 de agosto, que prova que o grupo do 7 existiu. E a gente não saía de lá, né? Porque a cada semana sempre surgia alguma testemunha, alguma informação nova sobre o caso. Aí um outro jornal também que fala a respeito, o jornal Gazeta da Praia Grande, do período de 1 a 4 de setembro, que fala lá que eu, especificamente, faço parte do grupo do 7. Então, lá, Edson Boaventura, que faz parte do grupo do 7, que investiga o caso. Só para não deixar dúvidas de que esse grupo do 7 existiu. Aí tem uma foto que saiu naquela revista Enigmas espanhola, de novembro de 96, onde tem, só está faltando ali do grupo do 7, o Oswaldo Mondini, que é o irmão gêmeo do Eduardo Mondini, que vocês viram no vídeo. Então está ali o Claudeir, Vitório Pacatini, o Birajara, o Eduardo Mondini, eu e o Jamil. Aquela moça loira ali é a Madalena Freixedo, que é uma pesquisadora espanhola, que na época fez uma matéria para a revista Enigmas. Sobre o grupo do 7, dá para a gente pesquisar mais coisas a respeito no portal da Burn, www.portalburn.com.br. Naquela época, houve muitos grampos e ameaças, não só o Birajara Franco Rodrigues, como o Pacatini, receberam muitas ameaças, como eu também recebi ameaça, tive o meu telefone grampeado. O Vitório Pacatini, só nos primeiros 3 meses, ele já tinha recebido 15 ameaças, para vocês terem uma ideia. E, mais recentemente, através da entrevista dos Mondini, a gente ficou sabendo também que eles foram ameaçados, tiveram o telefone grampeado e teve até uma casa próximo da deles, do lado lá, que foram alugadas por pessoas que provavelmente estavam interessadas em descobrir alguma coisa, descobrir quem eram os nossos informantes militares, né, para, de repente, dar um jeito de colocar panos quentes ou até infiltrar informações inverídicas para que nós perdêssemos a mão do caso ou perdêssemos o fio da meada. Uma prova de grampo telefônico minha, ela está no Arquivo Nacional atualmente.
A Força Aérea Brasileira liberou alguns documentos e tem esse documento aí assinado pelo Tenente-Major Aviador Sindorski, A2 da Base Aérea de Santos, onde ele provavelmente interceptou alguma das ligações telefônicas que eu fazia para o Claudir Covo. E esses telefones aqui embaixo é o telefone do Banco do Brasil, onde eu trabalhava na época em Guarujá, e o que está GUJ ali, que é o GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, seria o telefone da minha casa. Né? Então, uma prova que passou batido aí, está lá no Arquivo Nacional, para quem quiser ver, que não é mentira que eles monitoravam os ufólogos que pesquisaram Varginha. E muito de perto, assim. De ameaças que eu recebi na época, até minha ex-esposa também recebeu, dizia a respeito assim, para de falar esse negócio aí, porque o seu filho estuda na escola tal, de repente pode acontecer alguma coisa. Então, até naquela época, a gente ficou bem preocupado, e muitos dos investigadores também, alguns hoje, se vocês forem ver, o Birajara não quer falar mais no assunto, Vitório Pacatini sumiu, Claudir Covo morreu, e, enfim, é um caso complicado, um caso de acobertamento bem complicado. Na Base Aérea de Santos, eu fui convidado no dia 5 de novembro de 96 para dar uma palestra. E, curiosamente, depois que acabou a palestra, lá para esses militares, foi uma reunião de trabalho fechada, de 10 perguntas que eles me fizeram, 9 era de Varginha. Então, ficou nítido para mim que eles estavam interessados em saber o que eu sabia de Varginha. Logicamente, eu fui mais liso que um quiabo, e, né, nas respostas que eu fui dando, para não revelar nada que pudesse comprometer os nossos informantes militares. Mas eles estavam interessados também, e me levaram lá para a Base Aérea de Santos justamente para fazer essa sabatina. O Birajara e o Vitório Pacatini foram levados dentro da ESA por conta de um IPM, um inquérito policial militar, onde eles ficaram 4 horas dando depoimento também, que a gente não sabe o teor total desse depoimento, ou se isso também implica no posicionamento atual deles, de terem deixado o caso. Porque os relatórios que nós tivemos acesso do depoimento deles não daria 15 minutos. E a gente sabe que eles ficaram 4 horas. O IPM, que foi feito pelo Exército, o Joseph, ele conseguiu uma cópia colorida, completa, né? E esse IPM, ele foi feito para explicar o caso Varginha como sendo uma pessoa lá de Varginha que tem deficiência mental, inclusive ele é um mudinho, ele não pode falar, não pode se defender, não pode nem falar nada, que não era ele que estava lá no terreno. E nesse PM eles até fizeram simulações com fotos, com ele agachado, para ficar bem parecido com a criatura, colocando até filtros, né, para deixar o mudinho mais escurinho, né? Para no final ele chegar à conclusão que o que as meninas viram era o mudinho. Embora todas as meninas conhecem o mudinho, já deram bala para ele, é uma figura conhecida lá e não era o mudinho, né? Aí está o mudinho. Naquela época o Vitório Pacatini já tinha feito algumas investigações, né? Já tinha descartado que não seria nada disso. Em 99, durante uma reportagem da BBC, da Discovery, o Major Causa, que está do lado ali do General Lima, ele acabou dando umas explicações totalmente diferentes. O General Lima disse que não capturou ET nenhum, né, e que a ESA não tinha sido utilizado para capturar ET nenhum. Né, foi até, na época, assim, o General Lima não soube se portar perante a imprensa saiu de lá convencida de uma coletiva
que a imprensa fez, de que eles estavam escondendo um fato realmente. Mas esse de 99 é interessante porque tem explicações muito descabidas, muito esdrúxulas. Então, a gente vê aí o Major Calça, que estava atrás do General Lima, que sabia que era uma outra versão, de repente, em 99, ele vem e fala que é um casal de anão grávido, né? E eu nunca vi isso, um caminhão do Exército dando carona para um casal de anão grávido, porque estava chovendo, para levar para o hospital. Então, isso daí, eles confundiram com 2 ETs, né? É ridículo. Mas tudo bem, né? Mas a gente tem que mostrar essas coisas, né? É absurdo, né? É testar com a nossa inteligência, né? É interessante, essa testemunha, a Ediara, ela relatou, né, que em 2014 para nós, que ela estava cuidando da mãe dela lá e as enfermeiras falaram que naquela época teve até, inclusive, avistamento de OVNIs lá, próximo ao quarto, lá onde ficou a criatura. E que a criatura ela era bem viscosa mesmo, ficou na roupa de cama, aquele visgo, né, aquela espécie de óleo, que eles tiveram que, inclusive, incinerar tudo aquilo. Então, a criatura passou por lá, sim. Tem alguns enfermeiros de lá que confirmaram esse tipo de coisa, mas todos têm medo de perder emprego, então... geralmente eles ficam no anonimato. Essa aí é uma outra testemunha, a Isis, que ela relata também que ela viu a nave dentro de uns caminhões, ela estava acompanhada da família, e no caminho de Varginha para Três Corações, na entradinha ali, ela viu essa nave dentro de um desses caminhões, né? Então, tem testemunhas que comprovam que uma nave também foi capturada. Essa aí é uma testemunha que apareceu para nós em 2015, é o Vitor. A gente colocou testemunha X. Na última apresentação que eu fiz, a gente tinha tarjado o olho dele, porque ele não queria aparecer, porque era uma pessoa importante de Campinas, e ele mais o amigo dele, naquela época, durante uma festa, na casa do pai dele, o reitor lá da Unicamp, ele chegou, estava meio alto já de bebido lá, e aí ele falou que era verdade mesmo. E aí, como eles conheciam a Unicamp, vivia lá, o Vitor, mais o amigo dele, resolveram ir num determinado local lá, que eles falavam, se tiver a criatura, só pode estar naquele local. Que era um local meio afastado e que provavelmente teria um pouco mais de segurança. E aí, mas aí, por conta de ele ser uma pessoa importante de Campinas, ele não queria... dar o testemunho. Chegou um momento em que ele gravou um vídeo para mim e para o Joseph, a gente foi junto lá, e aí depois ele falou, se vocês quiserem publicar isso com o meu rosto tarjado, aí tudo bem, mas omitindo algumas coisas. E hoje eu vou trazer de primeira mão aí, porque na quinta-feira agora, o Joseph encheu as paciências dele e ele acabou... cedendo, falou, não, então põe meu rosto aberto mesmo, entendeu? Então eu vou trazer um pedacinho, tá? Das coisas que ele falou, que ele viu lá dentro da Unicamp, porque assim, a gente tem um monte de depoimento de pessoas que viram a criatura em Varginha, em Minas, mas dentro da Unicamp é muito pouco, e a gente tem agora o depoimento desse e do amigo dele que a gente está indo atrás para pegar também, a gente vai ver o depoimento dele agora de primeira mão. E depois o Joseph vai colocar na Burn o depoimento mais completo, que tem mais detalhes. Aí eu peguei só alguns trechinhos. O que aconteceu? Ele falou, cara, não sei. Porque tinha os caras armados. Eu falei, cara, então me conta agora o que você viu. E daí ele falou que subiu, que tinha um laboratório, estava todo escuro, que as poucas luzes que entravam eram das janelas pintadas, né? E a gente ouvia um barulho como se fosse... uma coisa... ficava fazendo assim, tipo, a gente estava andando, eu falei, peraí, que barulho é esse? Que vinha dessa sala. Como se fosse... Não estou dizendo que era isso que estava acontecendo, mas o som te lembrava alguém raspando a unha no jeans ou no couro. Isso, um disco, assim, sabe? Fazendo Sei. Parecia, era bem isso. E... lembrava algum tipo de zumbido, isso ou não? Lembrava, era um zumbido. Era um zumbido. Parece um... Entendi. Zum, zum, zum. Entendi. Entendeu?
E daí, na hora que ele subiu, ele olhou e tal, ele falou que viu como se fosse um aquário de vidro, mais ou menos desse tamanho assim, tá? Com uma tampa preta, e ele falou que viu uma criatura, parecia um boneco, né? Parecia um boneco, assim, ele estava assim. Aí ele olhou pra mim. Na hora que ele olhou pra mim, eu via os dois brilhos bem fortes, vermelho do olho, e entrei em pânico. E foi isso, cara. Cara, assim, a posição que ele escreveu agachada e o bicho se olhou. Ele falou que achou que era uma estátua, assim, tipo, parecia uma coisinha, assim, um negocinho. E ele ficou olhando, tentando entender o que era, que estava muito escuro. Daí na hora que ele olhou, disse que o bicho olhou pra ele. E aí ele viu o olho vermelho. Aí ele viu o olho vermelho olhando pra ele, que ele falou que era bem forte, e entrou em pânico e saiu correndo. Ele falou alguma coisa da cor da criatura, ou se... Ele falou que era brilhante. Era brilhante? Ele falou que era brilhante. E quando você fala aquário, não sei se ele relatou isso pra você, do que ele viu. Era assim, aquário no sentido de ser um negócio de vidro, ou tinha efetivamente água dentro? Eu acho que ele quis dizer que era só uma caixa de vidro. Tá. Eu acho que era isso, porque eu acho que devia ter alguma temperatura especial, porque o ar-condicionado estava ligado, eles estavam mantendo um gerador só para ter o ar-condicionado sempre funcionando, pelo menos ali, entendeu? Então eu acho que ali tinha que ter uma temperatura especial. Tem esse prédio comprido aqui, que era o prédio do laboratório. A entrada principal é aqui, ó, logo aqui do lado da garagem. Era bem aqui no cantinho aqui. Foi aqui que tinha uma janela, né? Que foi a janela que subiu, ele pulou aqui, a gente saiu correndo, pegou o carro, começou a descer. Aqui o guarda mandou eu parar. Aí eu percebi que ele estava com um fuzil, virei para descer aqui. Aí mais ou menos aqui eu vi que tinha os carros subindo e o guarda estava mandando os carros me pararem. Eu continuei descendo, essa construção não existia na época. Eu virei aqui, aí você cortou ele, né? Aqui eu cortei por eles, que eles tentaram me fechar aqui, cortei Na aqui. época não tinha esses prédios, era matagal aqui nesse canto. Na época era um matagal. Acende a luz, por favor. Então, com relação a esse caso do Vitor, a gente vai estar colocando mais detalhes, porque é bem completo o depoimento dele. Inclusive, eles sofreram uma perseguição, foram alguns furgões, os caras armados atrás. E o que aconteceu? Esse foi o primeiro contato que ele teve. Eles ficaram com medo depois de que os militares ou qualquer pessoa, de repente, a qualquer momento, ia chegar em cima deles por conta deles terem subido nessa instalação lá da Unicamp e visto essa criatura. E a gente conversando com ele, a gente falou para ele assim, você levaria a gente lá, nesse local? Né, eu e o Joseph. E aí ele titubeou, você via que ele ficou nitidamente transtornado, porque ele tinha voltado no local, depois dessa primeira vez que eles viram a criatura, uma segunda vez, junto com a namorada lá. E eles tinham sofrido uma perseguição. De novo também por seguranças lá, um negócio esquisito. E aí a gente deu meio que uma forçada, e aí ele falou, tá bom, levo vocês lá. E aí eu e o Joseph fomos até aquele local. O local, ele é um lugar que tinha... Joseph, você está aí? Então, era 12 câmeras que tinha? Que você contou? Eu lembro de ter contado umas 12 câmeras, mais ou menos. 12, né? Então, em nenhum outro prédio da Unicamp, lá andando, eu cheguei a ver câmera de segurança. Então, é um lugar totalmente seguro. Apesar de aberto, né? É um local aberto. É aberto, mas é monitorado. Mas isolado. E aí, o interessante que a gente viu que todas as janelas são pintadas também, então você não consegue enxergar o que tem dentro. E tem uma estrutura até relativamente grande, que parece uma espécie de uma geladeira, com... Eram containers com ar-condicionado. Um container, um negócio muito estranho. Tem um gerador específico para aquela área, que provavelmente, se acabar a luz, alguma coisa, ali não acaba. E tinha um negócio muito estranho, para o outro lado, que era uma espécie, parecia uma entrada de um bunker, né, que tinha uma placa escrito assim, não se aproxime, perigo de carrapato. Na Unicamp.
Você acha do que lado do hospital? Do lado desse lugar. Muito estranho aquilo. Quer dizer, você pega um remédio, vai lá e acaba. Não se aproxime. Perigo de carrapato. A gente filmou isso, gravou. E enquanto a gente estava ali com o Vitor, eu, o Joseph, o que aconteceu? Em poucos minutos que a gente ficou ali e fotografou as janelas, tudo, e estava dando uma espiada, veio um segurança e veio um helicóptero em cima da gente. Tanto é que a gente tem gravado isso daí. E aí a gente estava com um crachá, eu com o crachá do banco, o Joseph com o crachá do Itaú, né? A gente virado ao contrário assim, e a gente estava meio dissocial. Então, aí, quando o segurança veio na nossa direção, a gente lascou. E eu, com a filmadora aqui, já dei uma escondida, o Joseph já escondeu os negócios também, e a gente olhou bem no fundo do olho e falamos, foi boa tarde ou bom dia? Bom dia. E aí passamos. Aí o cara ficou meio perdido, não sabia se ia, se ficava. E aí já tinha passado também o negócio do helicóptero, e a gente rapidinho fomos para o carro, entramos no carro e saímos de lá. E aí, lá para frente já não tinha nem perigo, tanto é que a gente parou e não veio ninguém atrás, tudo, mas é uma área muito estranha. Não que tenha a criatura lá, porque a gente tem as informações de que a criatura, depois que ela foi levada para esse local, e os Mondines também, eles investigaram que tinha um subterrâneo na Unicamp, que inclusive tinha um elevador que era controlado digitalmente por senha. Então, só algumas pessoas autorizadas, ou seja, o Badam Palhares, o Conrad Metz, tinham acesso a essa área. E o Badam Palhares, a gente tem informações, o Claudeir Covo, no dia 25 de maio de 1996, ele fez um relatório, eu tenho cópia desse relatório, onde ele conversou com algumas pessoas e obteve algumas informações lá da Unicamp, principalmente a respeito desse laboratório subterrâneo, que inclusive o próprio Badam tinha dormido lá algumas noites, fazendo testes com essa criatura, sendo que a criatura viva, eles chegaram a dar alface para ela, para ver se comia, tentaram dar água, tentaram dar danoninho, né? Tentaram comunicação também com a criatura, mas, pelas informações que nós obtivemos, era uma criatura que aparentemente não era inteligente e não dava para ter uma comunicação. E a criatura, nesse mesmo relatório, fala que a criatura morta, ela foi meio que fatiada, né? Foi investigada, foi feita uma necrópsia e foi investigada por alguns especialistas, cada um na sua área. Tem um tal de Egberto também que a gente está tentando ver se ele fala alguma coisa, que eu cheguei a ver um relatório dele a respeito disso na casa do Claudeir também, há muitos anos atrás. E esse médico, que é cirurgião, ele, da parte de nervos, ele teria analisado a criatura nesse aspecto, né? E tem vários outros médicos aí também que, na época, antes da criatura ser levada pelo pessoal da NASA, que estava lá também, na região, lá na Unicamp. Inclusive, esse pessoal que estava lá da NASA, esses norte-americanos, a explicação oficial era que eles estavam lá para selecionar o astronauta que ia... Tinha uma história meia doida lá, que eles estavam lá para selecionar, sendo que o nosso astronauta era o Marco César Pontes, que era em São José dos Campos, não tem nada a ver com Campinas. Então, mas era a explicação que corria lá nos bastidores para explicar a presença desse pessoal norte-americano. Até que eles pegaram as criaturas e levaram. E teve uma das criaturas que foi remanejada para Iperó, e lá numa base de segurança da Marinha foi deixada. Os Mondines dizem que tem um material filmado a respeito desse elevador que leva até o subterrâneo. Tá? E nós descobrimos que todas as bizarrices relacionadas à ufologia, a coisas estranhas que acontecem, são levadas para a Unicamp, por um grupo de legistas, de pessoas, e eles têm equipamento de ponta para estar analisando isso.
né, fetos com deformações. Tem um caso que aconteceu em Pedro de Toledo em 94, em fevereiro, onde uma pessoa foi morta por um disco voador dentro de casa e ocorreu uma circunstância muito misteriosa no seu corpo. O cabelo saiu da cabeça, o corpo, toda a parte líquida, ela foi drenada, que ele ficou como se fosse uma borracha. Esse cidadão foi levado para a Unicamp também. A gente tem o depoimento do dono da fazenda, onde esse cidadão que morreu, que era o capataz da fazenda, dizendo que ouviu as pessoas que foram pegar o corpo que iam mandar para a Unicamp. E, curiosamente, a gente fazendo uma investigação depois, na cidade de Pedro de Toledo, a gente descobrimos que toda a documentação dessa pessoa, de enterro nela, supostamente no cemitério de Pedro de Toledo, era tudo mentira. Inclusive o número da campa não existe. E aí, quando a gente foi no cartório pedir um atestado de óbito, não existia atestado de óbito. A pessoa está morta, a gente tem foto da pessoa morta naquele estado e não tem. Ou seja, deram um sumiço geral naquela pessoa, naquele caso de Pedro de Toledo, em 1994. Eu queria mostrar para vocês aqui também uma coisa inédita, que nós recebemos de um militar da ESA, na época que estávamos pesquisando, no ano de 96, uma carta onde esse militar falava a respeito de uma operação que ocorreu no Rio Verde, em julho, e essa operação no Rio Verde dizia a respeito que era tipo uma operação pente fino, porque tinha sido visto algumas criaturas no Rio Verde. E aí esses militares estavam tentando ali ver. Ele diz que viu uma criatura, tanto é que ele fez o desenho, e o colega dele teria visto uma criatura peluda, também daqui do peito para cima, porque a criatura estava dentro da água, né? Isso em julho, ou seja, o caso aconteceu em janeiro, e a gente teve um desdobramento durante vários meses, criaturas ali na região. E o interessante é que essa parte do Rio Verde, ela passa perto da fazenda do Eurico e da Oralina. E o interessante também é que no livro do Birajara Franco Rodrigues, que foi publicado só em 2010, se não me falha a memória, na página 288, ele confirma essa operação. Ou seja, o Birajara Franco Rodrigues teve alguma informação, colocou no livro dele e bate exatamente com o dia 4 de julho. E ali, ó, na penúltima linha, ele fala: meu colega que participou de outra patrulha no dia 4 de julho disse que viu nas águas um ser todo peludo, do tronco até a cabeça. Os olhos eram vermelhos iguais, né? E esse militar, ele chegou a fazer o desenho dessa criatura que ele viu durante essa operação em julho. A gente tem vários outros relatos, por exemplo, da Terezinha Galo Klepf, que viu uma criatura no zoológico, isso em abril. A gente tem o relatório do Hildo Lúcio, que viu, quase atropelou uma criatura também na estrada de Três Corações. E, inclusive, quando ele jogou o farol em cima da criatura, a criatura botou a mão para proteger o rosto, os olhos, e aí ele viu que essa criatura tinha 3 dedos. Tem, enfim, vários relatos de pessoas que foram vendo essas criaturas por ali. Na ESA também, logo depois que eles retiraram a criatura, foi visto uma outra criatura lá e alguns militares chegaram a dar uns tiros nela. Tanto é que a Força Aérea Brasileira, sabendo da aparição desses objetos voadores não identificados ali na região, que provavelmente estavam numa tentativa de resgatar alguma coisa, ou que eles achassem que tivesse ali ainda, ou que tivesse mesmo, e aí eles mandaram, a Base Aérea de Canoas, Força Aérea Brasileira, mandou um radar portátil, porque lá na ESA, na Escola de São José das Armas, não tinha radar, para poder detectar melhor, rapidamente, agir no caso dessas aparições. Nesse desenho que o militar fez, a gente vê nitidamente os 3 dedos nas mãos e os 2 dedos nos pés, que bate com o depoimento, né, das meninas, da mãe das meninas, dos militares que confirmaram, os médicos e enfermeiras também que falaram que tinha 3 dedos.
No dia 17 de maio de 96, o Wildo Lúcio, que observou, que é aquele ali que está do lado, que eu falei da história que o ser foi proteger o rosto por causa do farol, que estava à noite, e aí ele viu os 3 dedos da criatura e os olhos vermelhos. Né? Isso está na internet lá, é conhecido também já do pessoal. Falando dos 3 dedos ainda, o Álvaro é o motorista do Badan. Sabe o Badan Palhares? Que eu falei ali que as criaturas foram entregues na Unicamp para o Badan Palhares, para o Claudinho Médici. Então, o motorista dele, na época, nesse relatório de 25 de maio de 1996, que o Claudeir estava junto, o Roque estava junto, a Kathleen estava junto, o irmão Eduardo Mondini, né, que é do Grupo do 7, estava junto, e algumas outras pessoas, foi falado que o Álvaro, o motorista do Badan, ele mesmo falou que transportou a criatura lá na Unicamp. E estava dentro de um saco, e teve uma hora o saco abriu, e a mão do bicho apareceu para fora, assim, e aí ele viu os 3 dedos também. O bombeiro também confirmou a mesma coisa dos 3 dedos. E agora vocês vão ver o Roque. Eu consegui dei um telefonema para ele, gravei ele falando a respeito do caso, relembrando dessa reunião de 25, também é um trechinho aí para vocês terem uma ideia. Pode soltar aí, Joseph. Teria a cabeça grande, os olhos, né? Os olhos vermelhos, que o pessoal da Ela relata. E ele foi trazido aqui para a Unicamp. Entendi. Né? O laboratório que tem aqui na Unicamp, não sei se o laboratório já foi desativado ou está ainda. E depois ele foi. Mas que 2, eles capturaram 3. Foi. E um morto e 2 vivos. Os vivos foram depois mandados aí, quem sabe, do governo federal. E o morto foi esquartejado. Entendi. Ele foi fragmentado para estudos. Né? Aí tinha até um negócio do... Acho que era um motorista do Badan, né? Que falou algumas coisas. Né? Esse motorista agora vai estar morando em Minas Gerais, cara. Tá em Minas? Tá em Minas. E... Tá Carmo no Rio Claro, sabe? E você lembra mais ou menos o que ele falou na época? Ele falou que ajudou a transportar uns homenzinhos, né? Que estava tudo coberto, mas ele chegou a ver a mão de um deles, né? Com apenas 3 dedos. 3 dedos? 3 dedos, né? Que ele estava falando, né? E ele chegou a ver, tá tudo coberto, que estava no saco, né? Mas ele chegou a ver com 3 dedos. Tinha um saco que tinha rompido, isso aqui tá com 3 dedos. A mão tá um pouco para fora, o bracinho curto e 3 dedos. Pode acender aí de novo. Todo mundo fala de 3 dedos, o Mudinho tem 5 dedos, né? Bom, concluindo então, muitas informações do caso Varginha estão chegando e serão compartilhadas oportunamente com todos vocês. O vídeo do Vitor, só lembrando, será disponibilizado em breve no Portal Banner na íntegra, né? Porque ele é bem comprido e o tempo também não permitiu. Eu colocar 40 minutos o cara falando aqui, pronto, e aí eu não falo mais nada. Né? E aí vocês não sairiam daqui com uma noção a respeito da grandeza do caso Varginha. Bom, aí estão os meus contatos. Se vocês tiverem alguma informação a respeito do caso, a gente recebe de bom grado. No passado eu fui um pouco medroso, por conta das ameaças, mas hoje já passou, o Exército já falou que é o Mudinho, entendeu? Então não pega mais nada, entendeu? A maioria do pessoal lá, alguns já saíram, outros estão super bens, daqueles militares, já foram promovidos, já são tenente-coronel, já é um monte de coisa aí, então estão bem, não vai pegar mais nada. Apesar que, se algum dia vier a público algumas dessas filmagens, dependendo do militar que está falando, por exemplo, se for um militar da ESA, da Escola de Sargento das Armas, então vem a público essa fita. O Exército pode ou não fazer, mas ele, na época, ele fez um inquérito fraudulento junto com os militares que foram citados, onde a ESA pegou por escrito, assinado, um documento dizendo que aquele militar, naquele dia X,
não estava na ESA, estava emprestado para a base tal, ou estava de férias, ou estava fazendo qualquer outra coisa. Por quê? Porque se aparecer a fita, a ESA pode entrar com um papel assinado por aquele militar, falando, ele está mentindo, porque eu tenho um papel assinado, nesse dia ele estava de férias. Então, por que ele está falando isso? Ele está mentindo, está querendo ganhar dinheiro aí. Mas não, aquilo foi feito para acobertar realmente, para resguardar os militares do Exército. Embora muitos lá dentro são de opinião de que isso deveria ser liberado para o público tem que saber. E outros não, outros são mais resistentes e, por conta da lei do sigilo e tudo mais, acabam guardando essas informações. Tá? Então, meu tempo já esgotou. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade. Dentro do tempo que me foi confiado, eu procurei trazer uma quantidade de informações aí razoável para que vocês tivessem o conhecimento, pelo menos resumido, né, desse caso sensacional que eu reporto como o caso número 1 do Brasil. Tá? Então, meus agradecimentos a todos, né, que estão aí prestigiando. O ano que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo trazendo mais novidades para vocês. Meu muito obrigado.